Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o diácono Jonathan Mendes e hoje estaremos lendo mais uma lição sobre o livro O Espírito Santo na Vida Cristã. Hoje é a terceira lição que tem por título O Espírito Santo convence o homem do pecado. Você que puder, se quiser anotar, pegue um papel, uma caneta. São lições muito ricas em aprendizagem, muito ricas para a nossa vida espiritual. Vamos lá então. O textuário está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 11. A lição aplicada. Um dos efeitos do pecado na vida do homem é a cegueira, que não deixa o homem contemplar sua própria condição diante do Senhor. Apenas o Espírito Santo pode abrir os olhos do homem e convencê-lo dos seus pecados. Apenas ele pode convencer o ser humano caído da veracidade do Evangelho. Através dele, inicia sua obra de restauração no homem. Esta é uma das razões pelo qual o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, em João, capítulo 14, versículo 17. Para sua meditação diária, gostaria de deixar alguns capítulos e versículos que se encontram em João 16, versículo 13, o Espírito Santo nos guia na verdade. Mateus, capítulo 12, versículo 32, se disser alguma palavra contra o Espírito Santo, não será perdoada. Romanos, capítulo 14, ao versículo 17, o Espírito de Deus, paz e alegria, te dá paz e alegria. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, participou da criação. Efésios, capítulo 4, versículo 30, o pecado entristece o Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 23, o Espírito Santo produz frutos nos cristãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, o Espírito Santo ensina. Objetivos da lição. Após o término desta lição, você poderá levar o aluno a render-se à obra do Espírito Santo. Demonstrar que a consciência do homem está tomada pelo pecado. Esclarecer o que é o pecado em sua influência no homem. Provar que apenas o Espírito Santo pode efetuar a verdadeira transformação. Curiosidade. Se o pecado é tão prejudicial, por que Deus não elimina de uma vez só? Ou só de uma vez? Desafio. Qual a arma que o Espírito Santo usa para convencer o homem? Leitura bíblica em classe. João 16, do versículo 5 ao 11. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, eu vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Introdução ao comentário. O Espírito Santo convence o homem do pecado e revela Jesus Cristo a ele para que encontre o perdão e a reconciliação com Deus. Desde a glorificação do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo tem trabalhado através de todos que o creem em nosso Senhor Jesus Cristo de forma gloriosa e graciosa na busca daquele ou daqueles que ainda não se renderam ao Senhor e vivem sob a influência do pecado. Toda a lição é baseada nos seguintes pontos: o que é pecado? O que significa ser convencido? Como o Espírito Santo convence o homem? Afinal, o que é pecado? Pecado é a violação da perfeita vontade e o perfeito caráter de Deus com a base em nossas decisões. Pecado é transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, e rebelião contra Deus. Com a entrada do pecado no mundo, o homem foi escravizado por ele e teve sua vontade corrompida, o que tornou moralmente caído e inclinado à prática pecaminosa. Violação é desrespeito ao que é sagrado ou descumprimento de uma norma ou lei. Transgressão é fazer algo errado ou fora da lei. Em segundo, os efeitos do pecado na vida do homem. O pecado cria barreiras. O pecado separa o homem de Deus. Esta afirmação pode ser conferida em Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden após pecarem. Podemos acompanhar também as consequências da transgressão que afetaram a vida e o relacionamento que tinha com o Senhor, em Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 24. Isaías afirma ainda que o pecado separa o homem de Deus, criando uma barreira que impede o relacionamento e a comunhão entre ambos. Isaías 59, versículo 2. Portanto, quem deseja manter a comunhão com o Senhor deve amar a retidão e a justiça, desviando seus caminhos do pecado. Segundo, o pecado gera morte. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Esta é uma afirmação bíblica, porque o salário do pecado é a morte. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mas o que é a morte? De maneira simples, podemos dizer que a morte é a interrupção da vida terrena ou o findar da vida nesse corpo, vindo após isso o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O local onde o homem passará a eternidade é definido de acordo com as suas escolhas, enquanto esteve vivo. Após sua morte, está definida a situação eterna dele, sem uma segunda oportunidade. Para viver a eternidade salvo do tormento e da dor eterna, há apenas um caminho: Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Terceiro, o que significa ser convencido pelo Espírito Santo? Para iniciar este tópico, é importante compreender o significado da palavra convencer. Segundo o dicionário da língua portuguesa, convencer é levar alguém a reconhecer ou aceitar uma verdade apresentando provas ou argumentos. Através dessa definição, fica claro para que haja convencimento, é preciso que existam provas e argumentos pertinentes. Assim é a obra do Espírito Santo. Estando o homem preso na mentira, no engano, o Espírito Santo lhe expõe a sua verdadeira condição, provando e argumentando
através da palavra de Deus, até convencê-lo a mudar radicalmente de atitude. Quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, ele está mostrando a essa pessoa a luz do Evangelho, levando-o a descobrir que tinha pensamentos, convicções e intenções contrárias aos propósitos de Deus e que estava sujeito à perdição eterna. Quarto, como o Espírito Santo convence o homem? Como já foi dito, o convencimento de uma pessoa, a ponto de levá-la a uma mudança de suas convicções, deve ser acompanhado ou produzido por provas e argumentos. Para a realização dessa obra, o Espírito Santo se vale de armas mais poderosas, a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, penetrante, iluminadora. Hebreus capítulo 4, do 12, versículo 12 até o 13. É o embaçamento de toda a verdade, a luz para o caminho seguro que tira a escuridão do caminho do homem. Salmos 119, 105. O Espírito Santo revela, ensina, dá discernimento, orienta. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, nos ensinaria todas essas coisas. Em João 14, 26. E quando aprendemos que o Espírito Santo com o Espírito Santo, entendemos o quanto é correto o que nos ensina. E nos desvestimos então de todo tipo de erro, engano por convencimento, provas e lógica. Quinto, resultado da transformação da consciência. Primeiro, a transformação do coração do ser humano, em João 3, versículo 5. Esta transformação só é possível graças à atuação contínua do Espírito Santo que penetra nas mais profundas partes do homem, dispersando as trevas que antes permaneciam no seu coração. Segundo, motiva o desejo da justiça e santidade. João, capítulo 16, versículo 18. Apenas o Espírito Santo é capaz de modificar totalmente a vida e a mente do homem, transformando-o num cristão fiel que se aparta do pecado e da injustiça e o faz ter prazer pela retidão e justiça. Em Salmos 1, e a partir do primeiro e segundo parágrafo. Desenvolve no cristão um comportamento ético e moral. Gálatas 5, do 22 ao 25, versículo. Através da orientação diária do Espírito Santo, o homem passa a demonstrar a real transformação de vida, manifestando os frutos do Espírito em todos os momentos de sua vida, principalmente naquele em que o bom testemunho é colocado à prova, seja em casa, na igreja ou no trabalho. Conclusão. A santificação é um processo que tem seus inícios na conversão do homem e deve ser mantida por toda a vida. O Espírito de Deus é quem coloca no coração o desejo de santificação, testificando que somos filhos de Deus, mas também ensina a nos comportarmos como filhos de Deus. Para você praticar agora o seu conhecimento, tem aqui umas 5 perguntas, a qual você poderá responder. O que é pecado? Segundo, por que podemos afirmar que cabe ao homem a decisão de ceder ao pecado? Terceira pergunta, quais as áreas do homem que estão em oposição a Deus por causa do pecado? Quarta pergunta, o que significa ser convencido do pecado pelo Espírito Santo? Quinta pergunta, qual a ferramenta que o Espírito Santo usa para convencer o homem? Então,
chegamos ao termo da nossa terceira aula e tudo o que nós tivemos lendo nesta aula, você poderá responder essas 5 perguntas. E foi o que nós aprendemos hoje. Espero que você gostou desta lição e em breve estaremos com a 4ª lição. Não perca essa próxima lição. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.